A nossa cultura não tem como começar a falar dela se não falar do nosso SIC, Centro Integrado de Cultura. Sem dúvida, deste assunto é o que mais traz, eu diria até constrangimento para a nossa cidade. Uma cidade conhecida por a Pérola do Vale tem uma manchinha, sem dúvida nenhuma, que é o SIC. Um joga pro outro, que joga pro outro, mas quero lembrar que quando iniciou a revitalização, a modernização desse espaço, já fazem muitos anos. Está na hora de ser resolvido. O nosso prefeito até prometeu isso, disse que ia fazer de todo jeito. Agora, no ano da eleição, começou as obras, que não vão ficar prontas. Por que não começou antes? E olha que recurso ele tinha, porque ele fez anulação e suplementação nas contas orçamentárias. E ele também tinha quase 2 milhões de reais que ele preferiu comprar a Sociedade Cultural ao invés de investir em terminar o SIC. E lembrar também que ele deixou abandonado lá a Sociedade Cultural até o início desse ano. Agora é que ele deu destinação para o que vai fazer na Sociedade Cultural, mas efetivamente não tem nada funcionando lá. E por que o SIC não está pronto? Você amplia o patrimônio e não termina as obras do patrimônio que já tem. Valorizar o nosso patrimônio histórico e cultural, sem dúvida nenhuma, é respeitar a nossa história. E aqui eu quero só fazer um adendo, que muitos vão dizer, mas Fabrício, você não é timboense. Não sou timboense de nascimento, mas sou timboense de coração. Escolhi essa cidade para viver, para ter meu filho, para casar e onde eu pretendo morrer e passar a minha eternidade. Então me sinto timboense sim, e a história de Timbó passa a ser minha história também. Não dá para deixar do jeito que está. Vou citar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, junto ao deputado Aldo Schneider, em memória, conseguimos dinheiro para fazer um projeto para depois fazer o restauro de uma das casas tombadas pelo patrimônio histórico. Não deu certo, por questões burocráticas. O projeto até foi feito, mas o restauro em si não pode acontecer. E vejam bem que eu não disse reparo, é restauro. É muito mais caro, muito mais complicado. Por quê? Porque tem que ser feito das mesmas formas que era antigamente. Não pode você simplesmente reformar, tem que restaurar. O município precisa dar suporte, precisa cuidar dessa parte, precisa conseguir trazer, se não recursos, porque é mais complicado, nós temos uma dotação orçamentária do próprio município, mas no mínimo conseguir ajudar na conservação, na melhora, na restauração desse patrimônio. Outro aspecto importante quando a gente fala na história de Timbó, e a gente vai ter o resgate da agricultura, como falamos antes, mas também é uma forma de trazer renda para o município e para as pessoas. Nós somos uma cidade turística, com vocação turística, moramos numa região com vocação turística. Portanto, investir na cultura é investir também sabendo que vai ter retorno. Afinal de contas, o turismo nos traz divisas e a cultura dá muito suporte. Turismo e cultura tem uma ligação sim. Apesar de nós queremos pegar o turismo e levar para o desenvolvimento econômico, por ele trazer muito recurso, mas ele também tem muito a ver com o turismo, com a cultura sim. Nesse sentido, fazer um planejamento cultural para melhorar as estruturas já existentes e quem sabe até criar novos espaços de museu, também parceria de novos espaços culturais, é bem importante, tanto em empresas quanto em locais públicos. Outra coisa também é democratizar o acesso à cultura nos próprios bairros, criar uma vinculação com a associação de bairro, com a escola do bairro, levando teatro, artes e uma gama de variedades para os bairros das pessoas, onde as pessoas moram. Quero lembrar aqui a importância do lazer na luta contra a depressão, contra os problemas mentais. E a cultura pode ser um suporte nesse sentido. Outro grande desafio que nós precisamos pensar quando falamos em cultura são os nossos grandes eventos. E aí, algo que nós vamos fazer é perguntar a você, eleitor, a você da comunidade, você acha justo que a festa do imigrante dê um prejuízo anual de cerca de 500 mil reais? Mas parece que é pouco. O que é 500 mil reais? O desconto que tiram de você do IPTU para ajudar o hospital, e esse ano também a Rede Fundo de Combate ao Câncer, dá cerca de 250 a 300 mil reais, que é o que se gasta na noite do show nacional, que vamos e viemos. É de fato pensando em você, comunidade,
Ou é para fazer política? Ou é para usar o poder para ficar no poder? Eu quero ouvir a comunidade. Porque vamos ser sinceros, as pessoas vão morrer se tiver que pagar R$10 do estacionamento, R$10 o ingresso na sexta-feira à noite, R$10 no sábado. E quem sabe, juntos escolhermos aonde aplicar esse recurso? Por que não passar esses recursos da entrada da festa do imigrante, do show nacional, repassar isso para diminuir as filas da saúde? É uma ideia que eu estou colocando aqui, eu quero ouvir vocês. Porque me dói ver uma festa desse tamanho, dessa envergadura, custando tanto. E não precisamos ir longe. Vai a Pomerode, festas maravilhosas, muita gente e é cobrada entrada. Eu fui num festival gastronômico, tive que pagar para entrar. Na época eu até comentei com minha esposa, achei isso um absurdo. Lotado, fila, pessoas para sentar. Nós não precisamos fazer eventos para que o prefeito se promova. Esses eventos são importantíssimos. Festa do imigrante, show nacional, tudo isso ajuda muito, não tenha dúvida, é bonito, é importante, resgata o valor da cidade, cria um sentimento positivo. Não é isso que eu estou questionando. O que eu questiono, eu quero ouvir a população, ouvir a comunidade precisamos ter esse prejuízo? Aí vão dizer, mas é dinheiro da cultura, não é o dinheiro da saúde. Sim, só que é feita anulação e suplementação. O prefeito pode tirar de uma conta e colocar na outra. Se o prejuízo é menor, dentro de um limite, e esse recurso que entrou se repassa para outra área, como a da saúde, por exemplo, não tenha dúvida que ajudaria muito mais a comunidade. Até porque, quantas pessoas de Timbó vão nos eventos? São os 44 mil habitantes. Todos vão na festa do imigrante? Todos vão no show nacional? Não. Mas todos estão pagando. Quando você chega no posto e não tem remédio, quando chega a 3 mil ultrassons atrasada, como exemplo aqui. Então precisamos repensar a forma de fazer eventos na nossa cidade. Por que não criar uma parceria público-privada? Não tem problema, por que não? Se vamos fazer um evento com qualidade e que não tenha prejuízo, todos ganham com isso. Foi feita uma enquete no ano passado, se eu não me engano, perguntando: você prefere o Amado Batista? Você prefere o Luan Santana? Ou não sei mais quem lá? E se ao contrário nós fizéssemos a seguinte enquete: Luan Santana, Amado Batista ou diminuir o tempo de espera de exames de alta complexidade? Com R$500 mil, quantas ressonâncias a gente conseguiria fazer? Tomografias e outros exames caros. Para você ter uma ideia, a média hoje de uma ressonância magnética que o município consegue é por R$350 em Biguaçu. Quantas daria para fazer? Sabe quanto tempo é a espera hoje, média, para um exame de alta complexidade? 4 a 5 anos. Um exame com uma ressonância magnética pelo SUS. O que você preferiria se fosse colocado nesses termos? Vamos ver as propostas da cultura? Fortalecer os grupos e atividades já existentes no âmbito da dança, música, teatro, artes, memória e história. Respeitar a história, as tradições de um município é algo extremamente importante. Nós não chegamos onde estamos hoje do nada. Há toda uma história, uma bagagem cultural que precisa ser preservada, que precisa ser amada e que precisa ser levada adiante. Por isso dessa proposta. Elaborar inventário do patrimônio histórico e edificado da cidade para pesquisa e planejamento de ações de preservação desses bens. O inventário do nosso patrimônio histórico ele é extremamente importante e não é algo que acaba em algum momento. Sempre precisa ser refeito, uma vez que vai aumentando o nosso patrimônio histórico. Apoiar as atividades de formação artística e cultural, promover estudos e pesquisas sobre história, tradições, arquitetura, folclore e de outros aspectos de interesse da cultura local. Atividades artísticas e culturais promovem a interação social, fazem com que as pessoas participem de grupos ligados que fazem parte da nossa comunidade. Portanto, precisam sempre ser valorizados e apoiados essas iniciativas. Incentivar parcerias público-privadas para ações culturais que sejam de interesse público. A prefeitura tem que estar sempre aberta para ouvir e trazer novos eventos culturais. Implementar
fomentar parcerias entre as esferas governamentais e privadas na busca de recursos para eventos de toda a natureza. Festa do Imigrante, feiras do livro de rua, festivais da canção, feiras de artesanato, shows e demais ações. Uma das áreas mais atingidas com a pandemia, sem dúvida nenhuma, foi a área dos eventos. Portanto, buscar soluções para eventos sustentáveis é um dos desafios das próximas gestões. Democratizar o acesso à Escola de Música e Artes da Fundação Cultural de Timbó. Democratizar o acesso nesse sentido é o quê? O acesso para essas aulas é um instrumento. E muitas vezes as pessoas não conseguem comprar o instrumento, seja um violino, seja um violão, um violoncelo. Então seria importante que a Fundação Cultural pudesse disponibilizar esses instrumentos para que a população pudesse aprender a tocar algum instrumento musical. Firmar parcerias com entidades privadas do município em ações culturais que tragam benefícios aos munícipes timboenses em contrapartida. Algumas instituições aqui do município recebem todos os anos recursos do município. E é importante que essas instituições promovam contrapartidas que ajudem, que favoreçam a comunidade. Exemplos: tocar gratuitamente em escolas, promover ensinar algumas crianças determinado instrumento. Essa contrapartida ela precisa existir para se fazer valer o recurso do município. Promover e estimular eventos, espetáculos, exposições de arte. Nessa pandemia ficou muito claro para mim a importância do entretenimento para a melhora da saúde mental. Aprimorar e zelar pelos equipamentos culturais já existentes, como o Museu do Imigrante, Casa do Poeta, Museu da Música, Arquivo Histórico, Biblioteca Pública, espaços de arte e, se necessário, criar novos equipamentos como pinacotecas, discotecas e outros espaços de divulgação cultural. Zelar pelo nosso patrimônio histórico que já existe é importantíssimo. Nós não podemos deixar a Casa do Poeta, o Museu da Música, o Museu do Imigrante abandonados. Sempre é importante zelar e melhorar esses espaços. Propor uma lei municipal de patrimônio histórico material e imaterial moderna que possa contribuir para a manutenção dos bens, bem como seu apoio aos proprietários desses bens. Patrimônio histórico muitas vezes também é um patrimônio particular. Exemplo aqui, as casas tombadas pelo patrimônio histórico. E infelizmente tem pessoas que não conseguem manter essa estrutura, porque não é só fazer uma reforma, é preciso fazer um restauro desse patrimônio. Então o município precisa sim buscar uma forma de auxiliar essa manutenção desse tão importante patrimônio cultural do município de Timor. Colaborar com os corais, orquestras, bandas e grupos folclóricos. A prefeitura precisa participar de todos os eventos culturais da cidade, estimulando, incentivando a banda municipal, as orquestras, os grupos folclóricos que abrilhantam esses eventos e realizam um trabalho maravilhoso, muito lindo. Analisar a possibilidade de instalação de novos espaços culturais e realizar cursos, palestras, exposições, estudos, pesquisas e publicações para todos os bairros. A cultura precisa ser levada também para os bairros, não pode ficar apenas na Fundação Cultural. Portanto, buscar novos espaços para a fomentação, para o apoio, para o incentivo da cultura também é importante. Promover parcerias com os educandários, tanto municipais como estaduais e particulares, para ações e atividades, da mesma forma com associações de bairros e clubes e outras entidades afins que realizem trabalhos nos bairros. Para conseguirmos levar a cultura em todos os bairros, vamos precisar fechar parcerias com todos os educandários, seja as escolas municipais, estaduais, particulares, com as associações de bairro, com os clubes e outras entidades, porque a cultura tem que ser bandeira de todos. Fortalecer as divisões técnicas da Fundação, sendo estas divisão de cultura, divisão histórica e museológica e divisão de eventos. Se o nosso plano de governo está falando em fortalecer a cultura na cidade como um todo, não tem como não falar em melhorar e fortalecer a Fundação Cultural como um todo, sendo as suas divisões, a sua estrutura, o seu patrimônio, o seu acervo. Então, nesse sentido, precisamos rever a Fundação Cultural como um todo.
Finalizar as obras de revitalização do SIC, Centro Integrado de Cultura. Cine, que virou SIC, Centro Integrado de Cultura, é uma das novelas mais vexatórias da história do município de Timbó. Tá na hora de nós darmos um ponto final nessa novela. E essa é uma proposta que tem que ser levada muito a sério. Formular um plano público-privado para a administração do novo SIC, para que seja autossustentável, não gerando ou diminuindo o ônus para a manutenção do mesmo. No momento em que o SIC finalmente estiver funcionando, é importante que ele seja autossustentável. Estamos aqui falando de pandemia, pós-pandemia, e recursos sempre vai ser um problema. E buscar uma parceria público-privada talvez, e eu disse talvez, seja a solução, mas é algo que a população precisa discutir. Valorizar as associações e clubes de caça e tiro. Os clubes de caça e tiro representam a história do município. Eles são a história viva. São eles que trazem as memórias e levam as memórias para frente. Portanto, valorizar esses clubes, essas associações, é valorizar a própria história do município, é valorizar o município. Incentivar festivais culturais em parceria com o Departamento de Turismo. Festivais culturais são uma forma interessante de resgatar, preservar e manter as nossas tradições. É importante nós buscarmos sempre essas parcerias para fazermos bons e belos eventos.